Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast informativo do canal Science in Progress. E o assunto de hoje é ele, com o que nós estamos vivendo há muitos e muitos meses. Corona. Não esses coronas aí, e sim o Covid-19. Coronavirus! Hoje nós viemos aqui para desmistificar a doença e mostrar cada detalhe por trás do âmbito médico e da ciência, que muitos ouvem falar, mas não fazem ideia do que esteja realmente acontecendo. Hoje você vai ver cada detalhe de como o vírus age no nosso corpo e vai entender por que dele ser capaz de fazer tantos estragos. Então, para você que está achando que esse seria só mais um vídeo chato, repetitivo, falando coisas que você já está careca de saber, você está muito enganado. Pode deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos informativos como esse. Bom, então para a gente começar a contextualizar toda essa história aí, em dezembro de 2019 houve a transmissão de um novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo seguida então transmitida de pessoa para pessoa e disseminada pelo mundo inteiro, até ser declarada uma pandemia. O vírus chegou ao Brasil em fevereiro de 2020, mas só foi revelada a gravidade da situação após o carnaval, quando toda aquela aglomeração já havia acontecido. E o governo brasileiro, como jogada política e econômica, permitiu que acontecesse o carnaval, mesmo sabendo de todos os riscos de disseminação da doença. A quarentena do Brasil foi estabelecida em março, por tempo indeterminado, como medida de emergência, tornando-se crime contra a saúde pública a recusa ao isolamento. A partir daí, então, alguns estados e municípios tomaram seu posicionamento de forma independente e fizeram um lockdown por um tempo determinado. Hoje, dia 23 de novembro de 2020, fazem 8 meses de quarentena no Brasil. Então, gente, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre como tudo começou, vamos falar sobre ele, o coronavírus. Esté, fala pra gente um pouco mais sobre como ele se reproduz. Então, Maria, primeiramente, para a gente entender melhor, a gente vai fazer uma breve introdução sobre como o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid, é composto. Então, senta que lá vem a história. O vírus da Covid possui material genético, que é um RNA de fita simples e de sentido positivo. O RNA é o vírus em si, é aquele que determina a doença, que causa a infecção. Ele possui também o capsídeo, que é uma camada de proteína que envolve a partícula viral, dando proteção a ela e mantendo seu material genético compactado. O SARS-CoV-2 também é empacotado com envelope, que são camadas de lipídio, ou seja, gordura. Esses envelopes possuem uma função muito importante, que é de camuflar o vírus no organismo do hospedeiro, de forma que o sistema de defesa não reaja contra ele. Além disso, ficam acopladas ao envelope viral as proteínas de envelope e as glicoproteínas da espícula. E é dessas espículas que surge o nome corona, por parecerem pontas de uma coroa. A função dessas proteínas de envelope está associada à virulência, que é a capacidade do vírus de causar uma doença de fato. A espícula é a famosa chave que todo mundo ouve muito falar na televisão, da chave da fechadura, né? Para adentrar a célula. Então, mas o que seria a maçaneta? A fechadura é um receptor específico da célula do hospedeiro. Olha, suponha que a célula é uma fábrica, com maquinaria para produzir e exportar substâncias. Sabendo sobre a composição do vírus, agora a gente percebe que ele não é um ser vivo, porque ele não possui célula ou algum mecanismo de reprodução. Então ele é obrigado a invadir uma célula para que assim ele possa usar o mecanismo da célula para se reproduzir, de forma que ele vai replicar o seu material viral, criar cópias do seu RNA. Vocês vão ver como esse processo funciona. A adsorção é o primeiro passo que o vírus dá para tentar adentrar a célula-alvo. Estudos apontam que o SARS-CoV-2 tem tropismo, ou seja, a alta afinidade e capacidade de se ligar ao receptor chamado ECA2. É um receptor específico que ele só consegue se ligar a esse receptor. E esse receptor chama ECA2 porque a tradução é enzima conversora de angiotensina 2. Não se liguem muito no nome. O que você precisa saber é que essa enzima funciona como um receptor de sinais. É a fechadura. E ela é responsável por receber sinais que atuam na regulação da pressão arterial. E é por isso que esse receptor está presente nas células importantíssimas para o controle da pressão arterial. E durante o funcionamento normal do organismo, proteínas sinalizadoras se encaixam no receptor ECA2
e ativa todo o sistema que controla a pressão, ou seja, os órgãos. E são eles: pulmão, coração, rins e intestino. Então perceba que o estrago que o vírus vai causar vai depender do receptor que ele tem afinidade. E isso explica por que o corona é um vírus respiratório tão letal e altamente transmissível, rapidamente disseminado dentro do corpo. A ECA2 está presente nos linfócitos, que são células de defesa, da mucosa oral também. Então o vírus inicia seu ciclo nas vias aéreas superiores, né? Garganta, nariz. E uma coisa leva a outra, né? Isso também explica o porquê dele ser tão disseminado pela tosse e pelo espirro, porque ele se reproduz primeiro nesses locais. E tendo fácil acesso à célula, ele se espalha pelo corpo facilmente, porque os sistemas são interligados e ele possui a chave de acesso para grande parte deles. Bom, então depois que ele conseguiu destravar a entrada da célula, o vírus vai fazer a fusão do seu envelope viral com a membrana da célula do hospedeiro, de forma que a sua membrana gordurosa se mistura com a membrana da célula-alvo. Depois disso, ele libera para o interior da célula só o seu capsídeo, com seu material genético. A partir desse processo, o hospedeiro já pode se considerar infectado, porque a partir daí é só ladeira abaixo. Quando ele entra na célula, ela detecta a presença do vírus. Mas como ele entrou por um mecanismo que a célula tem de se comunicar com o restante do corpo, ela não viu o vírus como algo estranho. Então a célula começa a funcionar a favor do vírus, começa a degradar o capsídeo através de suas enzimas, liberando o RNA do vírus para o meio da célula. Bom, a transcrição é um mecanismo da célula do hospedeiro de fazer fitas simples de RNA a partir de uma fita dupla, o DNA, e envia esse RNA até o citoplasma da célula em forma de RNA mensageiro, que é uma porção do RNA que vai ser decodificada para então ser replicada. Pensando na presença viral, teremos dois processos. Como primeiro passo, a gente tem que lembrar que o vírus da Covid já é um RNA de fita simples, então ele não precisa passar pelo processo de transcrição. O SARS-CoV-2 ainda tem uma vantagem, ele possui RNA positivo. Lembra o que eu falei lá no início? Então, e o que isso significa? Positivo indica o sentido em que a fita vai ser decodificada e que, por um acaso, é o mesmo sentido que o RNA mensageiro da célula possui. Então, o RNA viral vai atuar como o RNA mensageiro da célula, assumindo seu papel e levando até o local de tradução da fita, que é onde ela vai ser lida. É só imaginar que a fita tem um lado direito e esquerdo, e dependendo de por qual lado você comece uma leitura, a informação fará sentido ou não, como se estivéssemos lendo algo de cabeça para baixo. Então é esse sentido que possibilita ele funcionar como RNA mensageiro, apenas isso. E não precisa passar pelo processo de transcrição. Por enquanto, o segundo processo vem logo após o quinto passo. Como a gente já sabe, o RNA é uma fita de informações genéticas. Então ela pode ser lida pela maquinaria da célula e decodificada para então formar um produto, que são proteínas. Quando falamos em decodificar o RNA mensageiro, é porque a fita está em uma linguagem que apenas aquela maquinaria pode traduzir, que são os ribossomos da célula. É como se os ribossomos funcionassem como o leitor de código de barras de um caixa de supermercado, e o produto fosse a fita de RNA. Somente ele pode traduzir o código de barras. Após traduzir a receita contida no RNA viral, serão produzidas proteínas virais por outra máquina da célula, o retículo endoplasmático. Os ribossomos ficam presos dentro do retículo endoplasmático. Então, um lê e o outro produz. E o que será que essa célula leu do RNA viral? O que vai ser produzido a partir daí? Gente, vai ser produzido todas as porções que compõem o vírus e determinam a sua atividade. O capsídeo, proteínas do envelope, glicoproteínas da espícula e RNA polimerase dependente de RNA. Mas espera um instante. Foram replicados todos os componentes do vírus. Mas aonde está o seu RNA? Agora é a transcrição parte 2. Agora que o vírus já decodificou a fita, já produziu todos os seus componentes, calma, não fiquem curiosos. Vocês saberão onde está o RNA. Mas tem um componente que ele fabricou que vocês ainda não conhecem.
que é o RNA polimerase dependente de RNA. Como a fita de RNA viral é de sentido positivo, a gente precisa formar uma fita de sentido negativo para realizar a replicação mais adiante. Então, a função dessa proteína de uso único e exclusivo do vírus é de transcrever sua fita positiva em uma negativa, ou seja, reescrevê-la de forma invertida. Lembrando que a célula do hospedeiro também possui uma RNA polimerase, mas o vírus só usa a que foi produzido através do seu material genético. Finalmente chegamos à replicação. Como eu já disse, ela é mediada pelo RNA polimerase dependente de RNA. Ainda não cansei de falar esse nome. Ele é mais eficiente que as enzimas da célula para replicar o material viral. Então, a partir de agora, a fita de RNA negativo vai passar a ser como um molde para que seja produzida a fita positiva. E a partir de agora, serão produzidos vários clones de um único vírus. Bom, chegamos no processo final de reprodução do coronavírus. Então, todos os componentes do vírus formados até então se encontrarão em uma vesícula dentro da célula e formará um clone do vírus inicial. E o que acontece depois disso? Se lembram do envelope viral que o vírus possui e que ele deixou lá na membrana da célula? Os vírus envelopados adquirem envelope durante o processo de brotamento, que é quando o vírus vai ser exportado para o meio exterior da célula e vai ser envelopado pela membrana da célula do indivíduo. Dessa forma, ele vai continuar adaptado ao ambiente, se camuflando e não sendo detectado. Então, a gente conclui que a gordura do envelope viral é inteiramente vindo da célula do hospedeiro. Após todas essas etapas, o ciclo se repete, mas agora de forma progressiva, com maior quantidade de carga viral e, por isso, com mais rapidez. Porque quanto mais o vírus estiver presente no organismo, mais células serão infectadas e mais vírus serão formados. Bom, o SARS-CoV-2 replica-se inicialmente nos tratos respiratório e entérico, e a infecção do trato respiratório inferior resulta em sérias complicações, requerendo muitas vezes que o paciente seja internado. Bom, devido a esse mecanismo de reprodução viral, pode-se explicar o surgimento do novo coronavírus. Ele é chamado de novo, mas ele faz parte de uma grande família de coronavírus, chamada Coronaviridae, ou Ceraviridae. Ainda não sou fluente em latim. Então, o vírus causador da Covid-19 é o 15º da lista de vírus respiratórios da sua família. Tais vírus são capazes de causar doenças desde o resfriado comum até uma síndrome respiratória aguda grave, o SARS, ou síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS. E existem diferentes coronavírus que infectam animais como cães, gatos, porcos, galinhas, bois, cavalos e morcegos, que acabam por serem reservatórios da doença, ou seja, um hospedeiro de outra espécie que aloja o agente etiológico de determinada doença e possui capacidade de disseminá-lo para o meio exterior. Geralmente, não há transmissão entre espécies sem que o vírus sofra uma mutação ou uma recombinação do seu material genético, sendo o SARS-CoV-2 o 7º coronavírus que pode infectar seres humanos. Então, essa informação não foi estranha para você? Espera um pouquinho. Se o vírus só é transmissível de um animal para um ser humano, nas condições de haver uma recombinação ou mutação, como isso aconteceu? Então vamos por partes. O que é uma recombinação? Voltando na explicação de como acontece a reprodução do vírus, para uma recombinação seria necessária a presença de 2 vírus diferentes infectando a mesma célula, usando-a para se replicar. E por isso, na hora que as sequências de RNA forem clonadas, pode acabar havendo um rearranjo, onde porções de RNA de origens diferentes estão presentes no interior da célula, e aquelas porções que possuem alguma afinidade ou similaridade química se unem ali naquele meio intracelular. Ou a própria maquinaria da célula acaba por juntar as porções, por não saber qual é de quem. O produto final é um novo vírus, resultado de uma mistura de genes. E o que é uma mutação? Ao que os estudos indicam, essa foi a forma de aparecimento do novo vírus. Existem muitas formas de ocorrer uma mutação, porém, estudos indicam que no caso da Covid, ocorre uma deleção, que é quando acontece um erro durante a replicação, e o RNA acaba por ter uma fração sua excluída,
resultando em alterações na composição do gene. Mutações são muito mais comuns em vírus de RNA simples, fita, por ela utilizar sua própria maquinaria de replicação, ao invés da presente na célula do hospedeiro. Isso porque as da célula do hospedeiro possuem uma atividade reparadora de erros gerados durante a produção de novos clones de RNA. Bom, agora vamos falar sobre a transmissão. O coronavírus é transmitido por meio de gotículas geradas ao tossir, espirrar, exalar pela respiração ou expelir através de perdigotos ou até mesmo catarro. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar, então são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. O indivíduo pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid, ou ao tocar em uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Porém, dependendo da superfície em que as partículas virais ficam retidas, elas podem perdurar por horas ou até mesmo dias naquele local, podendo variar conforme as condições, por exemplo, o tipo de superfície, a temperatura e a umidade do ambiente. Os objetos que batem recorde de contaminação são celulares, maçanetas, brinquedos quando em relação a crianças, talheres de restaurantes, entre outros. E lembrando que indivíduos que não apresentam sintomas também são capazes de transmitir a doença. O seu período de incubação, que é a duração entre a exposição inicial ao vírus e o início dos sintomas da doença, é de 3 a 6 dias, variando de pessoa para pessoa, e às vezes pode chegar a perdurar até 14 dias. Mas, mesmo que os sintomas levem de 3 a 6 dias para iniciarem, a doença pode começar a ser transmitida de 2 a 3 dias antes dos sintomas aparecerem. Em relação ao tempo de cura da Covid, depende do quadro em que o paciente se encontra. Casos leves levam até 2 semanas para se curar, enquanto que casos graves, que a intubação se faz necessária, a média é de 2 a 3 semanas. Tudo indica que a chance de transmitir a doença é quase nula depois de 14 dias do início dos sintomas, desde que o paciente não apresente mais sintomas nos últimos 3 dias. Muitos se questionam em relação às máscaras feitas de pano que utilizamos, se são capazes de nos proteger realmente. De fato, a pressão com que o espirro e a tosse acontecem é bem forte, de forma que a máscara talvez não consiga reter toda aquela secreção e passe alguma coisa através dela. Somente a máscara N95 é capaz de reter o vírus por conter um filtro que purifica o ar ao inalar. Mas essas máscaras são de uso prioritário de profissionais da linha de frente do enfrentamento à Covid e de indivíduos pertencentes aos grupos de risco. Então, vocês me fazem a pergunta: é preciso mesmo usar a máscara? A resposta é simples: deve. Máscaras de pano podem não ser capazes de reter 100% dessas partículas virais, que são de tamanho nanoscópico, mas continuam sendo uma barreira física, assim como os protetores faciais, que em conjunto com o distanciamento social, ajudam e muito no controle da disseminação da doença. Observe só o que acontece nas seguintes situações. Portador de Covid-19, mesmo que assintomático, do lado esquerdo, e uma pessoa saudável do lado direito. Hipótese A. Portador sem máscara e indivíduo saudável também sem máscara. A chance de contágio é muito alta. Hipótese B. Portador sem máscara e indivíduo saudável utilizando a máscara. O nível de perigo decai e a chance de contágio passa a ser alta. Hipótese C. O portador com máscara e indivíduo saudável sem máscara, chances de contágio reduzem mais ainda e passam a ser média. E hipótese D. Portador com máscara e indivíduo saudável também com máscara. A probabilidade de haver o contágio é baixa. Você já parou para pensar em todo o processo de contaminação que pode acontecer e em todas as situações possíveis em que ela acontece? Tá bem, a partir daqui, se eu já não te traumatizei e não te deixei neurótico, vai ser esse o momento. Suponha que uma pessoa foi ao mercado fazer compras e ela ainda não sabe que está contaminada. Ela não está usando máscara e acaba tossindo na mão. Ela toca nas verduras e frutas para ver se estão boas para o consumo e devolve elas para a exposição. Outra pessoa até então saudável pega essa fruta e leva para casa.
Ela pode acabar levando a mão na boca, ao nariz e aos olhos após tocar na fruta contaminada. Ou pode chegar em casa e não higienizar essa fruta e comê-la assim mesmo. Essa pessoa foi contaminada. Ou até mesmo pode acontecer de uma pessoa espirrar próximo a uma prateleira de produtos, e então todos os produtos que estiverem em sua frente estarão contaminados. E outra pessoa saudável compra esse produto, leva para casa e não higieniza com álcool ou sabão. Sem que perceba, irá levar a mão ao rosto e será contaminada. Outra realidade que pode acontecer é essa mesma pessoa que está contaminada, que além de não usar máscara, não respeitou o distanciamento de pelo menos 2 metros entre pessoas na fila do caixa. A pessoa infectada espirra muito próxima à outra, e a pessoa até então saudável, mesmo que de máscara, irá respirar e inalar aquelas partículas virais que pairam no ar. Então essa pessoa passará a estar contaminada. Por isso é tão importante manter o distanciamento, para que a outra pessoa não corra o risco de inalar o vírus. Imagine também que essa pessoa infectada tossiu na mão e mesmo que de máscara, ela encontra um conhecido no supermercado e resolve apertar a mão desse indivíduo. Se o indivíduo não tomar os devidos cuidados, ele estará contaminado. E para tudo, imagine uma situação pior ainda. Os dois sem máscara conversando e do nada a pessoa infectada solta um perdigoto no rosto da pessoa saudável. É contaminado total. Bom, agora que eu já assustei vocês e já deixei vocês neuróticos, vamos aos sintomas com a Melanie. Os sintomas da Covid-19 podem variar de indivíduo a indivíduo conforme o sistema imunológico de cada um, indo de infecções assintomáticas a um simples resfriado, ou até mesmo a uma pneumonia severa. A dificuldade de respirar e a tosse seca surgem quando o vírus ataca os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas de gases. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requerem um atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Os sintomas mais comuns são febre acima de 38 graus, tosse seca, cansaço, dores e desconforto no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, perda de paladar ou olfato e diarreia. Os sintomas menos recorrentes são conjuntivite, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. E os sintomas considerados graves são dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda da fala e dificuldade de se movimentar. A duração dos sintomas pode perdurar por até 14 dias e, além disso, há também o que se chama de síndrome pós-Covid-19, que são sintomas que persistem em se manifestar em indivíduos considerados recuperados após a doença. Sendo assim, a doença mexe com o organismo de um jeito que acaba ocorrendo uma diminuição da qualidade de vida do paciente quando comparado ao seu estado anterior à doença. E essa síndrome ocorre principalmente em casos nos quais a doença chegou ao estágio grave. São alguns dos sintomas a fadiga crônica, falta de ar, dor articular, dor de cabeça, dor torácica e tosse. Mas e o grupo de risco? Quais são os grupos de risco para agravamento da Covid-19? Você deve estar se perguntando. Bom, são considerados grupos de risco em relação à forte probabilidade de adquirir a forma grave da Covid-19 os portadores de condições médicas pré-existentes, como, por exemplo, câncer e HIV, em que os pacientes estão imunossuprimidos, além de portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardíacas, indivíduos com asma e com doença pulmonar obstrutiva crônica. Também fazem parte do grupo de risco indivíduos fumantes, que fazem uso de tabaco, incluindo narguilé, idosos acima de 60 anos, crianças menores de 5 anos, gestantes e puérperas, que são mulheres que deram à luz em até 45 dias e estão de resguardo. Esses indivíduos são mais suscetíveis a desenvolver enfermidades hematológicas, como a evolução de manifestações clínicas, incluindo anemia falciforme, a talassemia, doença renal crônica em estágio avançado, progressão de doenças autoimunes induzidas pela Covid e, consequentemente, imunodepressão provocada pelo tratamento dessas condições, como o lúpus ou o câncer. Outros grupos considerados de interesse para a saúde pública, merecendo atenção especial devido à vulnerabilidade, são a população indígena,
carcerária e residentes em instituições de longa permanência para idosos. E a prevenção, como a gente pode se prevenir desse vírus? O importante é sempre lembrar de utilizar máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência, independente do ambiente ser fechado ou aberto. E aí vale ressaltar algumas observações. A máscara deve ser ajustada ao tamanho do seu rosto para que não caia conforme você fala. Ela deve ficar acima do nariz e abaixo do queixo, sem muito espaço dos lados para que não entre ar que não seja filtrado. Além disso, é super importante manter a higiene da máscara lavando com água e sabão e passando ferro quente. Se possível também, para quem trabalha na rua, trocar de máscara na metade do expediente. E atenção, espirrar e tossir é dentro da máscara, cobrindo o nariz e boca com um lenço ou com um braço. A utilidade da máscara é evitar o contágio através das gotículas que se espalham no ambiente e tirar a máscara para espirrar ou tossir vai totalmente contra a funcionalidade e objetivo do uso do mesmo. Outro ponto é manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa, apresentando ou não sintomas semelhantes aos da Covid-19. Evitar tocar olhos, nariz e boca com mãos não lavadas. Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar com álcool 70%. Não se esqueçam de esfregar entre os dedos e as unhas, que podem acumular sujeiras e micro-organismos. O álcool deve ser sempre 70% porque é a única porcentagem em volume capaz de destruir a barreira protetora do vírus, que é o seu envelope, assim como o sabão, que dissolve essa camada de gordura protetora. É importante sempre limpar não só suas mãos, mas também as suas compras com sabão e álcool 70%. E higienizar objetos que foram levados à rua, principalmente o celular. Também, manter sempre os ambientes limpos e bem ventilados, evitar contato físico, sejam eles abraços, beijos e apertos de mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, evitar circulação desnecessária nas ruas ou locais de grande aglomeração e circulação de pessoas. E não se esqueça de dormir bem. Uma boa hidratação vai proporcionar uma constante limpeza da garganta, vai auxiliar no equilíbrio de eletrólitos no sangue e na melhora de absorção de nutrientes que, em conjunto com uma boa alimentação e um repouso mínimo de 8 horas por dia, vai fortalecer o sistema imunológico. Porém, caso já esteja doente, se isole e evite todo tipo de contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, sempre mantendo todas as medidas de prevenção dentro de casa. Bom, agora que a gente já sabe como é que é a reprodução, a transmissão, sintomas, grupos de risco e prevenção, como é que fica o diagnóstico? Conta pra gente, Esther. Bom, durante o diagnóstico devem ser considerados os exames e sintomas para que, analisando em conjunto o diagnóstico clínico e o laboratorial, possam fechar um quadro determinando a doença. Deve ser considerada também a experiência do médico para discernir sobre quais atitudes tomar durante o tratamento do paciente. E deve ocorrer também uma conversa entre médico e paciente para entender se houve contatos prévios com alguém comprovadamente infectado com a Covid e se o paciente possui alguma doença pré-existente. Alguns exames a serem feitos são teste rápido de triagem, hemograma completo, exames de imagem dos pulmões, em casos confirmados de Covid ou em decorrência de falta de ar, além de exames sorológicos e de biologia molecular, para confirmação da doença com a maior certeza. Para iniciarmos, vamos primeiro entender alguns termos de princípios da área da saúde. O soro é uma parte do sangue do paciente onde ficam presentes os antígenos e os anticorpos nos quais queremos observar. Antígeno é o micro-organismo estranho ao nosso corpo, que nesse caso é o vírus causador da Covid. Anticorpos são proteínas produzidas por células de defesa, os linfócitos B. É uma forma de memória prévia criada sobre como conseguir contra-atacar antígenos invasores e exterminá-los. Existem 2 tipos de anticorpos. O IgM, que é um tipo de anticorpo que age de forma mais lenta e não específica, e indica uma infecção aguda que está acontecendo naquele momento. É responsável por ser o primeiro anticorpo a atacar numa linha de defesa. Suas titulações são altas quando o organismo ainda não conhece o antígeno, ou seja, nunca entrou em contato com ele antes. Portanto, ainda não criou memória sobre como contra-atacá-lo de forma eficiente. E temos também o IgG, que é um tipo de anticorpo que age de forma mais rápida e eficiente.
e indica que o paciente já foi infectado por aquele vírus, ou indica que o paciente está infectado ainda, mas já está progredindo, está conseguindo formar uma resposta imune contra aquele antígeno. O teste de imunocromatografia de fluxo lateral, mais conhecido como teste rápido, é considerado um teste para triagem, por não ser 100% eficiente na detecção do vírus. Ele é um teste indireto, composto por área de amostra, que é o local onde é aplicada a amostra de sangue, e uma solução tampão, que auxilia essa amostra a percorrer por toda a área de visualização do teste. Tem também a linha controle, que é uma área em que estão presentes todos os tipos de anticorpos que reconhecem os anticorpos humanos, menos o específico para coronavírus, de forma que retenha todo o excesso de componentes do sangue. Para que o teste seja considerado válido, de que está realmente funcionando, essa linha deve acender obrigatoriamente. Toda vez que for fazer um teste, ela tem que acender, porque senão joga fora e faz outro. Bom, a linha teste contém proteínas específicas do vírus, que servirão como isca para os anticorpos do paciente detectarem essas proteínas e reagirem, positivando a amostra. Ou seja, se essa linha acender, o paciente está infectado com Covid. Há também um outro tipo de teste rápido, diferente, mas com os mesmos princípios. Ele possui a linha controle, mas ao invés da linha teste, ele possui duas outras linhas. A linha G, que detectará anticorpos IgG, caso ele esteja em altas titulações no sangue do paciente. E linha M, que detectará anticorpos IgM, também caso ele esteja em altas titulações no sangue. Lembrando do princípio que foi falado anteriormente, se a linha M acender, o indivíduo está infectado. Caso a linha G acenda, indica que o paciente já teve a doença. Caso as duas acendam, indica que o paciente está com Covid ainda, mas já está começando a sua fase de recuperação, ou seja, está numa fase tardia da doença. Esse teste é indicado para pessoas que apresentam sintomas há mais de 7 dias ou tiveram exposição com risco de contágio há mais de 10 dias. Um resultado negativo não descarta totalmente uma possibilidade de infecção, apenas indica que naquele momento ou naquela amostra seus anticorpos estão indetectáveis, por não estarem aumentados na corrente sanguínea. Dependerá da janela imunológica, que é o período em que o vírus fica incubado sem se manifestar. Se o teste negativar, mesmo que o paciente possua os sintomas característicos da Covid, é recomendado realizar um exame laboratorial para verificar mais a fundo o caso. ELISA direto é um exame sorológico. Ele também é conhecido como ensaio de imunoabsorção enzimática. O teste se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. Por isso o nome do teste é imunoenzimático. E ele funciona da seguinte maneira. Existem anticorpos purificados contra o SARS-CoV-2 fixados no poço da microplaca, que vocês estão vendo aí na imagem. Essa é a parte sólida da composição. Esses anticorpos estão conjugados com uma enzima, ou seja, estão unidos, interligados. Então o que acontece é que quando se adiciona o soro do paciente nas placas, se o paciente estiver infectado, os antígenos do vírus irão se ligar aos anticorpos da placa. Após isso, como os anticorpos estão ligados a uma enzima, essa em especial, quando entrar em contato com uma substância que será inserida pelo manipulador, irá reagir e gerar uma cor, caso ele tenha feito a ligação com o antígeno. Essa coloração varia de acordo com o substrato utilizado, e a intensidade da cor produzida é proporcional à concentração de anticorpos na amostra do soro. Ou seja, quanto mais escuro estiver o orifício do poço, mais antígenos estavam presentes no soro. Resumindo, basicamente, se no final do teste o poço em que o exame foi feito mudar de cor, é sinal de que houve ligação entre anticorpo e antígeno, confirmando a presença do antígeno no sangue do paciente, liberando o laudo reagente para a COVID. E a plaquinha fica dessa forma, amarela ou azul, dependendo da substância que se utiliza. E existe também o ELISA indireto, que vocês vão perceber que é praticamente igual ao procedimento anterior, só que invertido. Dessa vez, é o antígeno purificado que fica aderido à microplaca, formando a fase sólida.
é adicionado o soro do paciente e, caso a amostra seja positiva, os anticorpos específicos se ligam aos antígenos fixados. A segunda etapa é um pouco diferente. Até então, o antígeno funcionou como uma isca para os anticorpos do paciente. A partir de agora, serão adicionados anticorpos purificados conjugados a uma enzima. Lembram dessa etapa no procedimento anterior? Eles estavam interligados e aderidos na placa. Agora eles vão ser adicionados para detectar os anticorpos do paciente. E agora é só adicionar a substância que reage com essa enzima. E os orifícios onde ocorre a reação antígeno-anticorpo apresentarão uma coloração, caso esteja infectado. Esses exames sorológicos devem ser realizados entre o 3º e o 7º dia de sintomas para aumentar a chance de detecção do RNA viral. E, novamente, um resultado negativo não descarta totalmente uma possibilidade de infecção, apenas indica que naquele momento sua carga viral é indetectável. O vírus não está se replicando tanto a ponto da gente conseguir achar ele. Por último, o RT-PCR, que é o exame de biologia molecular, também conhecido como reação em cadeia da polimerase. É considerado o exame de padrão ouro, que é um padrão de referência, para a detecção da COVID. O exame se baseia pela busca e detecção do RNA do vírus através da amplificação, ou seja, da duplicação de cadeias in vitro, que podem ser repetidas diversas vezes, gerando quantidade de DNA suficiente para realizar análises necessárias. Após a coloração, ocorre a visualização do DNA pesquisado, podendo ser realizada a quantificação do alvo durante o processo de amplificação do DNA. O exame deve ser realizado até o 8º dia de início de sintomatologia. Agora é a vez de Maria falar com vocês sobre os achados hematológicos. Então, gente, eu vou estar contando para vocês mais um pouco sobre como o coronavírus age no nosso organismo. Vou estar contando para vocês achados hematológicos. A infecção pelo Covid-19 ela é considerada uma doença sistêmica, porque ela atinge o sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, hematopoético, gastrointestinal e imune. Bom, gente, além do diagnóstico tradicional durante o período de próprio enfrentamento à doença, foram realizados alguns estudos observacionais dos casos de pacientes infectados pela Covid, e foi observado que esses pacientes apresentavam anormalidade na contagem de suas células sanguíneas, isso de acordo com a gravidade da doença, de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Portanto, feito esse achado, foi possível prever pacientes que estavam em estágio de progressão da doença, em que havia piora do caso, e pacientes que podiam ter o desfecho letal, vindo a óbito. Com o hemograma, que o pessoal adora falar que é completo, o famoso exame de sangue com foco em glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, e plaquetas, foi analisada a fisiopatologia dessa doença, ou seja, como é que esse vírus vai afetar o nosso organismo e quais seus potenciais danos. E foi visto que ele causa leucopenia, neutrofilia, linfocitopenia e a trombocitopenia. Calma, gente, eu sei que esses nomes são difíceis, mas eu já vou explicar cada um deles para vocês. A linfocitopenia ela pode ser considerada um forte indicador de severidade da doença, já que foram encontrados em pacientes que não sobreviveram níveis muito baixos de linfócitos presentes na corrente sanguínea, comparado a pacientes que sobreviveram. Além disso, ao infectar e se replicar linfócitos, que são as células de defesa do organismo, o coronavírus não dá a chance do organismo se defender contra uma segunda infecção, agora por bactérias oportunistas, que vão se aproveitar da fragilidade do sistema imune desse paciente. Sendo então é muito importante lembrar que pacientes em estado grave, internados e entubados, estão mais suscetíveis a contrair bactérias super resistentes, muito presentes em ambientes hospitalares. Em nosso organismo, nós temos presentes linfócitos T e linfócitos B, onde os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos. Quando essas células são infectadas, a chance do organismo montar uma resposta imune se torna bem menor. Foram observados em pacientes do Covid que eles apresentavam altas taxas de linfócitos B infectados, o que explica o fato de alguns pacientes não conseguirem desenvolver anticorpos após a infecção pela doença. Agora, nós vamos falar sobre a leucopenia. A leucopenia é a diminuição dos níveis de leucócitos presentes na corrente sanguínea, onde foi observado que pacientes que estavam no nível mais severo da doença tiveram mais baixas no número de leucócitos, quando comparado a pacientes no estágio moderado. Já pacientes que não sobreviveram apresentaram mais tendência à leucocitose, ou seja, o aumento do número de leucócitos.
ao contrário do que foi visto na linfocitopenia, onde pacientes que não sobreviveram apresentaram um nível baixíssimo de linfócitos no sangue. Neutrofilia. A neutrofilia ela é o aumento além do normal dos níveis de neutrófilos presentes na corrente sanguínea. Ela é causada devido à tempestade de citocinas e à hiperinflamação sistêmica, que são características de doenças respiratórias agudas. E, além disso, a neutrofilia ela pode indicar uma infecção secundária por bactérias. O aumento dos neutrófilos surge por causa da diminuição de outras células brancas, como os linfócitos, monócitos e eosinófilos. Sendo assim, foi visto que quanto maior a quantidade de neutrófilos presente na corrente sanguínea desse paciente, pior vai ser seu prognóstico clínico. E por último, mas não menos importante, trombocitopenia, que é a redução da quantidade de plaquetas do sangue. E é causada devido à liberação de células imaturas, no caso de inflamação e infecção aguda persistente. Também foi visto que o aumento do volume plaquetário médio, conhecido como VPM, indica que essas plaquetas produzidas elas são facilmente destruídas. E a tempestade de citocinas citada anteriormente tem importante papel nisso, pois ela causa destruição de células progenitoras hematopoéticas. E essa produção exagerada de citocinas causa uma inflamação no organismo, causando distúrbios metabólicos. A baixa quantidade de plaquetas no sangue está associado a um risco triplicado desse paciente que está em estado grave vir a ter um desfecho fatal. Então, esse é um forte indicador de mortalidade, principalmente em ambiente de CTI. A baixa quantidade de plaquetas, em casos graves, geralmente é acompanhada de outros fatores, como a elevação dos níveis de dímero D, que já explico mais à frente. Alguns indivíduos apresentam baixas taxas de oxigênio no sangue, mas não apresentam nenhum tipo de sintoma ou desconforto respiratório, o que é muito perigoso. O SARS-CoV-2 leva à coagulação em vasos mais finos, justamente na extremidade dos alvéolos, causando hipóxia, que é uma oxigenação inadequada e, consequentemente, leva ao aumento da LDH, que é uma enzima presente dentro de células responsáveis pelo metabolismo de glicose. E isso pode ser notado devido aos altos níveis de dímero D, que é um produto da degradação da fibrina, importante para a coagulação, indicando processos como trombose venosa, tromboembolismo pulmonar e sepse. O gráfico que nós estamos vendo agora indica a importância do dímero D como um indicador prognóstico de óbito, pois pacientes que não sobreviveram apresentaram altos níveis dessa substância em seu organismo. Bom, a maioria dos pacientes que apresentaram um desfecho letal preenchem os critérios clínicos para a coagulação intravascular disseminada, causada pela sepse. Essa sepse é causada pela pneumonia severa, que foi causada pela hiperinflamação dos alvéolos. A coagulação intravascular ocorre quando os leucócitos, as plaquetas e as células endoteliais estão ativadas para induzir a desregulação da formação de trombina. A circulação de trombina livre, não controlada pelos anticoagulantes naturais, pode ativar as plaquetas e estimular a fibrinólise, ou seja, essa destruição de coágulos de fibrina. Por esse motivo, o consumo de plaquetas durante a formação de microtrombos é um dos mecanismos patogênicos do vírus que explica a profunda trombocitopenia. Bom, foram muitas as informações repassadas até aqui, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se restou alguma dúvida, lembre-se que, na dúvida, use máscara, faça distanciamento social e, se puder, fique em casa. Fazendo essas recomendações não tem erro e nunca é demais se prevenir. Nunca saberemos se estamos próximos de alguém contaminado ou em período assintomático, onde o vírus ainda está incubado, está no início da doença, mas ainda assim pode ser transmitido. E vale ressaltar também que a pessoa assintomática pode ser você mesmo. Então é importante pensarmos que, não respeitando a quarentena, poderemos estar colocando a vida de uma pessoa ou até mesmo de uma família em risco. Portanto, nesse momento, a gente acaba sendo responsável não só pela nossa própria vida, mas pela de outras pessoas também. Então, para você que está contaminado, não saia de casa em hipótese alguma. Mantenha-se isolado. E para os demais, proteja-se, porque o vírus é sorrateiro e se espalha numa velocidade absurda. Então, nesse instante, uma segunda onda do vírus está acontecendo e por muito tempo deixou de ser anunciada novamente. Se cada um fizer a sua parte, não estará ajudando apenas a si, mas a sociedade na qual convive.
Esse é o momento de ter consciência do coletivo. Vamos unidos lutar por uma causa em comum. Vidas importam.